A graça do Senhor esteja sobre todos vocês, meus amados irmãos. Para a nossa reflexão nesta noite, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, dando continuidade à exposição dessa carta, no capítulo 2, versículos 12 a 18. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 ao 18. Neste momento mais alto do culto, momento em que nós nos preparamos para receber a mensagem do Senhor, que todos nós nos esforcemos para que nos concentremos em entender a mensagem do Senhor, para sermos alimentados pela sua palavra nesta noite. Para isso é importante que os irmãos todos colaborem com um ambiente de tranquilidade, de silêncio, evitando aquelas atitudes que possam comprometer a boa exposição da mensagem do Senhor nesta noite. Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao 18, nos diz a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros ou puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando somos pais, nós temos uma preocupação maior, não é que antes nós não tínhamos? Mas quando nos tornamos pais, nós nos preocupamos bastante com o desenvolvimento dos nossos filhos e procuramos acompanhar se ele está tendo um crescimento físico saudável, um crescimento intelectual saudável, se ele tem uma boa saúde. E eu arrisco dizer que em algumas casas, talvez dos irmãos que aqui estejam ou que foram criados, ainda deve haver a marca de uma régua, de uma medida, ou quando o seu filho era pequeno, você ia medindo, ele encostava no batente, na porta ou na parede, e você ia riscando e dizendo para ele. E quando ele aumentava de tamanho 1 centímetro, e você falava para ele que ele cresceu 1 centímetro, ele ficava feliz da vida. E você também ficava muito feliz, porque você observava o crescimento natural, saudável do seu filho. É o que nós esperamos como pais. Esperamos que os nossos filhos cresçam e cresçam de maneira saudável. Com Deus não é diferente. Deus espera que os seus filhos tenham um crescimento na vida cristã, robusto, saudável, que sejam fortes, que sejam resistentes, firmes, que não vacilam na fé. Mas como Deus reage? Como será que Deus reage? Quando Ele observa
que o nosso crescimento não corresponde à expectativa dele. Quando ele olha para a igreja e vê que alguns, ou talvez muitos, dentre os seus filhos, o seu povo, pararam de crescer, não estão saudáveis, estão doentes na fé, estão doentes espiritualmente, já não crescem mais como deveriam crescer. Foram alcançados com a salvação, com essa graça dele, há 10, 20, 30, 50 anos atrás. Mas o fruto que deveria ser produzido na vida e através daquele, deste ou daquela filha de Deus, não está sendo produzido. Certamente que Deus não se alegra com isso. Deus se entristece quando o nosso crescimento não está de acordo com o que Ele espera de nós. Não está agradando ao Senhor. Eu quero falar com você nesta noite sobre como ser um crente frutífero. Pastor, como é esse negócio de ser um crente frutífero? Eu entendo que nessa carta, meus irmãos, o apóstolo Paulo está encorajando esses cristãos de Filipos a continuarem crescendo na fé. Paulo já havia falado muito bem da fé desses cristãos. Paulo os apoiava e, como eu já disse em outras pregações, Paulo os amava muito. E é certo que ele desejava que esses cristãos fossem cristãos que tivessem um crescimento espiritual muito saudável. Deus nos deseja isso também de nós. Que nós cresçamos e que sejamos crentes que produz o fruto que Deus espera de nós. Como ser um crente frutífero? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu digo para você, desenvolva a sua salvação. Para ser um crente frutífero, em primeiro lugar, de acordo com o nosso texto, é necessário que desenvolvamos essa salvação que recebemos de Deus. Deus não nos salvou, Deus não nos deu a sua graça, a sua salvação, para que nós nos acomodássemos, para que nós não a desenvolvêssemos. Aliás, a chamada do apóstolo Paulo é nesse sentido, é o contrário. A palavra aqui é uma palavra de ordem, é um mandamento. Desenvolvei a vossa salvação. Ele diz no versículo 12 e 13, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste. A palavra obediência aqui é importante para esse entendimento, é importante para o desenvolvimento da salvação. E Paulo reconhece que esses cristãos, eles eram obedientes na sua presença. Mas eles precisavam continuarem obedecendo a Deus também na ausência de Paulo. E Paulo já não podia mais estar entre eles. Aliás, quando Paulo escreve essa carta, você já sabe, Paulo estava preso. Onde? Em Roma. Paulo está distante, Paulo está ausente. Por isso que Paulo diz no versículo 12, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Esses cristãos eram, de certa maneira, dependentes do apóstolo Paulo, assim como alguns irmãos é dependente de que o pastor vá visitar ele na sua casa. Ele não quer a visita do presbítero. Ela quer a visita do pastor. Esses cristãos de Filipos aqui, eles estavam meio que acostumados com a presença de Paulo, meio que dependentes da presença de Paulo. Então, com a presença de Paulo entre eles, eles ficavam animados, eles ficavam dispostos, eles liam a Bíblia, eles oravam, eles pregavam, eles buscavam o crescimento, buscavam desenvolver a sua salvação. Mas Paulo está dizendo assim, ei, espera aí, eu não devo ser a motivação primeira de vocês. A motivação principal de vocês deve ser Deus. Por isso que Paulo está dizendo agora que ele está distante, ele diz, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor.
Meus irmãos, aqui nesse texto, Paulo estabelece um princípio motivador para esses cristãos desenvolverem a salvação e que serve também para nós. Pastor, que princípio é esse para desenvolver a minha salvação? Pastor, como é que eu consigo desenvolver a minha salvação? Obediência. Essa é a palavra-chave. Você quer desenvolver a sua salvação? Obedeça a Deus em todas as circunstâncias e em todo o seu viver. Obediência é a palavra-chave para desenvolver a salvação. Independente se você está na presença do pastor ou se você está na ausência do pastor, independente se você está na presença dos seus irmãos na igreja, independente se você está na sua casa sozinho, Paulo está dizendo: continuem obedecendo a Deus em todo tempo. Continue obedecendo e confiando totalmente em Deus, sem depender de mim, diz Paulo, mas dependam única e exclusivamente de Deus. Desenvolver então a salvação, meus irmãos, significa crescer nesta graça. Quando a gente fala de graça, a gente está falando da salvação de Deus, que é o grande favor de Deus para conosco. Deus não tinha obrigação de salvar nem a mim, nem a você, nem ninguém. Então, quando algum pecador é alcançado pela graça, pela salvação de Deus, essa pessoa está recebendo o maior de todos os favores divinos, o maior de todos os favores de Deus. É por isso que a salvação é graça, é favor imerecido da parte de Deus. Desenvolver a salvação é crescer nessa graça, nesse contexto da graça, ou seja, é você desenvolver a sua vida com Deus. Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a nova vida em Cristo Jesus. E Ele espera que quando você encoste na parede e use o metro, use a trena, mostre que você aumentou 1 centímetro, 2 centímetros, que você esteja em franco crescimento na sua vida com Deus, desenvolvendo a sua salvação. Nós precisamos crescer nesta vida em Cristo. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos parar no tempo. E esse crescimento envolve todos os aspectos da nossa vida com Deus. Esse crescimento na graça de Deus, esse crescimento na nova vida com Deus, ele deve impactar a nossa mente. Ele deve ir transformando a nossa mente. Esse crescimento, o desenvolvimento da salvação, deve ir transformando a nossa vontade, deve ir transformando a nossa conduta, as nossas atitudes, de tal maneira que você cresça tanto na graça de Deus, que você desenvolva tanto a salvação de Deus, sendo sempre obediente a Deus em todos os aspectos do seu viver neste mundo aqui, que a sua vida se torne cada vez mais parecida com a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia coloca Jesus como o parâmetro, como o modelo para o nosso crescimento. A Bíblia apresenta Jesus como sendo aquela referência principal que você deve se guiar, que você deve imitar, que você deve buscar ser parecido. E nesse quesito, especialmente da obediência ao Pai, não há o que falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo obedeceu toda a vontade de Deus. Então, quem sabe você deseje desenvolver a sua salvação orando e clamando ao Senhor assim: Senhor, me ajuda a ser parecido com teu Filho Jesus na obediência a Ti. Como eu quero ser parecido com Jesus na obediência a Deus, todos os dias da minha vida, que eu seja achado fiel ao Senhor, porque é essa relação que Paulo faz no texto aqui, quando ele nos chama a desenvolver a nossa salvação. Paulo está dizendo: desenvolva a sua salvação a exemplo de Jesus Cristo. Observe no versículo 12, quando ele usa uma palavrinha assim, ou assim pois. Aqui nós temos uma conjunção. Você sabe, você que estudou, né? Você sabe que a conjunção, ela faz uma ligação entre um momento anterior e um momento presente. Paulo está usando essa palavra para fazer uma ligação entre os versos 12 a 18, esse texto, esse tema que ele vai desenvolver aqui nesses versos, ele está fazendo uma ligação com o parágrafo anterior. E o parágrafo anterior está tratando do quê? Ou de quem? Do exemplo
do sofrimento, da humilhação, da obediência, portanto, de Jesus Cristo. Então, ele já tinha falado para esses cristãos que eles deveriam imitar a Cristo no seu sofrimento. Versículo 5, tende em vós o mesmo sofrimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo no versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. É por isso que Paulo está dizendo que nós devemos desejar ser igual a Jesus Cristo na sua obediência a Deus. E é por isso que Paulo começa o versículo 12 dizendo, assim pois, ou seja, portanto, meus irmãos, assim como vocês viram o exemplo de Jesus, imitai, sejam ou façam igual a Ele. Cristo é o nosso modelo. Porque quando a gente olha para a obediência de Cristo, nós encontramos um exemplo de obediência irrestrita, sem reservas. Jesus se entrega à vontade do Pai com toda voluntariedade. Jesus não diz assim, Senhor, mas e se? Pai amado, mas e se? Não, ele obedece de maneira irrestrita, total e voluntariamente. Ele mesmo diz isso, né? Quando ele trata a respeito da sua missão na terra, que ele veio para ser sacrificado, ele diz que ele entregou a sua vida, ele voluntariamente a entregou. Em obediência a Deus, ele entregou a sua vida por nós, por cada um de nós que cremos nele. E Deus honrou o Filho. Deus, o Pai, honrou o Filho. Paulo disse que ele se entregou em obediência a Deus, ele obedeceu e obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele foi humilhado, ele sofreu voluntariamente, por obediência a Deus, por amor a Deus e por amor a você, por amor a nós, a todos nós. Jesus sofreu, foi fiel ao Pai. E sabe o que acontece com aqueles que são obedientes a Deus? Sabe o que Deus faz com aqueles que são fiéis à sua vontade? Deus os honra. Foi isso que Deus fez com Jesus. No versículo 9 ainda, do capítulo 2, Paulo diz que assim também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus se humilhou, Jesus se entregou, Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Ou seja, Pai, eu fiz toda a tua vontade. Na oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra. Ou seja, Pai, eu cumpri toda a tua vontade. Agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da criação, antes de ser encarnado. Jesus Cristo, ele vivia na glória celestial com Deus, com o Pai. Ele abriu mão da sua glória para se tornar homem, para morrer por mim e por você. Mas ele está dizendo, eu morri, obedeci até a morte e morte de cruz. Cumpri toda a vontade do meu Pai. O que Deus faz com quem o obedece? Ele honra. O que Deus fez com o Filho? O exaltou. E Paulo diz que ele deu o nome que está a Jesus, o Filho, o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou. É evidente, meus irmãos, que Deus não vai nos exaltar como Ele exaltou a Cristo. Porque Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Deus encarnado. Mas o princípio permanece o mesmo. Para aqueles que obedecem a Deus. Para aqueles que buscam desenvolver a sua salvação. Para aqueles que não deixam de se alimentar. Já viu criança que tem birra de comer? Eu não gosto disso. Eu não quero comer. Eu não estou com fome. E se não se alimenta de maneira adequada, não cresce de maneira saudável e correta. Isso faz parte da obediência. O cuidado com o nosso próprio corpo. E nós, como pais, ensinamos, insistimos e repetimos todos os dias. E queira Deus que eles vão aprendendo e vão colocando em prática. Mas não vai funcionar se você não dá o exemplo.
né? Se você diz, coma arroz e feijão, e você, na hora de comer, você está comendo lá uma batata frita, aí não vai funcionar. Precisamos dar um exemplo também. A palavra-chave é obediência para desenvolver a nossa salvação. E quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa, Deus se alegra, porque vê em nós o crescimento para a sua própria glória, e Deus nos honra. Deus nos honra. Queridos, esse crescimento precisa ser por meio da palavra de Deus. E é muito simples nós entendemos porque que o crescimento, o desenvolvimento da salvação precisa ser por meio da palavra de Deus. Porque o que está em jogo aqui é o desenvolvimento dessa nova vida que nós temos em Cristo. Sabe qual é a origem dessa nova vida que você tem em Cristo Jesus? Sabe qual é a origem da vida eterna que você tem, da sua salvação que você tem? De onde ela provém? Da palavra, do Evangelho. E é interessante que nesse sentido, Tiago vai dizer exatamente isso, que a vida eterna que nós temos tem a sua origem na palavra. Ele diz assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. É a palavra de Deus que gera nova vida no homem pecador. Então, se é nessa palavra que há a fonte da vida, é nela que encontramos o alimento para o crescimento, para o desenvolvimento. É por isso que Paulo vai dizer mais tarde que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Ele vai dizer que é útil para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, todos vocês, todos os filhos de Deus, sejam o quê? Perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Pastor, como é que eu desenvolvo a minha salvação? Obediência é a palavra-chave. A obediência, irmãos, então, a Deus é o que faz diferença. Na igreja nós encontramos crentes que são maduros, crentes que são saudáveis, mas encontramos crentes que são doentes, crentes que são imaturos, crentes que não produzem o fruto do Espírito, que não produzem o fruto para o reino de Deus. E por quê? A obediência à palavra faz toda a diferença. E nem sempre aquele que é imaturo, nem sempre aquele que não está produzindo fruto, é em virtude de ser um novo convertido. Mas é porque não estudam, é porque não pesquisam, é porque não leem, é porque não buscam, é porque não têm o interesse, é porque não têm o apego, é porque não têm o amor por esta palavra. A semelhança daquela criança que a mãe põe o arrozinho, põe a batatinha amassadinha, põe o caldinho de carne, uma comida saudável, está ali diante dela e ela vira o rosto e ela faz birra e ela resiste. Deus colocou diante de mim e de você o que nós precisamos para o crescimento saudável, para o desenvolvimento da nossa salvação. O que temos feito? Como temos buscado, recebido? Qual tem sido o nosso relacionamento, o nosso trato com a palavra do Senhor? Mas Paulo vai mais além e ele diz que, além da obediência, ele nos lembra uma coisa importante. Ele diz no nosso texto aí que desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. E por quê? Eu preciso temer a Deus e até tremer diante de Deus. Ele diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que significa aqui, meus irmãos? Resumindo para vocês. Se você é alguém que entende que é um crente e que precisa ser mais frutífero, e que concorda comigo que a primeira coisa é desenvolver a sua salvação, a sua vida com Deus, e que isso precisa ser feito por meio da obediência a Deus, por meio da sua palavra, através da sua palavra, você precisa entender que essa vontade
para desenvolver a sua salvação não provém de você, não provém de nós. Humanamente, nós não queremos isso. Essa obra não é nossa, da salvação. A obra da vida em Cristo, da nova vida, é de Deus. E aqui é por isso que Paulo está dizendo que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Há uma frase que diz assim: querer não é poder. E acho que você concorda com isso. Não dá para discordar. Nós queremos muito uma coisa, mas nem sempre nós vamos ter aquilo que nós desejamos. Algumas coisas são impossíveis para nós. No plano da vida com Deus, nem eu nem você, nem queremos e nem podemos. Por nós mesmos, não espere de você que você vai acordar num belo dia desejoso por você mesmo. Agora eu vou conseguir. Eu vou obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero amar a palavra de Deus por você mesmo. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode buscar em Deus esse querer e esse realizar, porque Ele é quem te dá. Então o que você e eu precisamos fazer, se entendemos que precisamos ser crentes mais frutíferos e que precisamos desenvolver a nossa salvação por meio da palavra de Deus, ore ao Senhor e diga: Senhor, coloca no meu coração um desejo incontrolável por obedecer a Tua palavra. Me dá toda a condição, Senhor, de resistir às tentações, para não cair em tentação e pecar contra Ti. Porque Paulo está nos alertando e dizendo que é Deus quem efetua no teu coração, por meio do Espírito Santo, esse querer e esse realizar, para que você obedeça a Deus e finalmente você desenvolva a tua salvação. Entenderam? Sem Deus, Wendel, é impossível. Quem dera que todos nós saíssemos daqui nessa noite com esse compromisso com Deus. Senhor, eu entendo que eu tenho produzido pouco para o Teu reino. Eu entendo que eu tenho me preocupado mais comigo mesmo do que com os meus irmãos, do que com o próximo. Eu tenho vivido uma vida mais egoísta, Senhor. E a base da vida com Deus é totalmente o contrário. É a Deus, amar a Deus e amar o próximo. Você fica para depois. Senhor, eu preciso mudar. Quanto eu preciso mudar? Às vezes nós reconhecemos isso cantando os nossos cânticos aqui, mas só aqui. E a gente vai embora e esquece. Você precisa colocar isso diante de oração, em oração diante de Deus. E dizer: Senhor, opera em mim o Teu querer e o Teu realizar. Porque assim vai funcionar. Senhor, eu entendo que eu preciso desenvolver a Tua salvação na minha vida. E eu quero isso. Me ajuda. Me dá essa vontade. E me dá essa capacidade para a glória do Teu nome. Como ser um cristão frutífero? Eu disse para você, em primeiro lugar, desenvolva a sua salvação. Mas pastor, eu já sei. Como ser um cristão frutífero? Em segundo lugar, cresça em santificação. Pastor, mas desenvolver a salvação não tem a ver com santificação? Tem, mas aqui é mais específico. Deus, quando nos salva, Ele requer que nós sejamos puros em nossos atos. Observe que o apóstolo Paulo vai usar aqui duas palavras importantes, mas você vai entender que essas duas palavras, essas duas atitudes, elas vão de encontro, elas atacam, elas vêm contra a nossa santificação, principalmente como o corpo de Cristo. Paulo diz no versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A palavra murmuração é a mesma coisa que queixa, ou aquele que fica reclamando. Você já viu alguém que fica... Não se entreguem. Brincando com vocês. Murmurar é aquele que diz assim: eu vou fazer, mas eu não quero fazer. Há uma história que eu conheço, essa história desde quando eu morava na Bahia. Mas eu depois percebi que, eu não sei se é porque de lá veio muito baiano para São Paulo, essa história chegou aqui e outros já conheciam também. A história de uma criança que o pai chegou e disse assim: senta, menino. Não vou sentar, não quero sentar. Senta, menino, eu já mandei. Eu não quero sentar. Senta, menino. O menino senta. Você sentou. Sentei
por fora, mas por dentro estou em pé. Meus irmãos, a murmuração, ela nos leva a contendas. Quando você não está satisfeito no seu coração com uma coisa que está te incomodando e você se sente obrigado a fazer, você até faz, mas você não faz com alegria, você não faz com prazer, você faz reclamando. E aí vem as contendas. Resmungar é esse desprazer em secreto, muitas vezes, mas uma hora ele explode. O resmungar vai levar aquele crente a ficar toda hora fazendo um questionamento. Parece aquele crente menino, criança, infantil, que pega uma pedrinha e taca na vidraça da janela do vizinho para provocar. Aí corre e se esconde. Depois, quando vê que não tem ninguém, volta e taca a pedrinha de novo para provocar ali. E essa provocação no meio da igreja gera a discórdia, a divisão do corpo de Cristo. Aqui, meus irmãos, Paulo está ensinando sobre ainda a necessidade de obediência para crescer na salvação, mas, porém, uma obediência que deve ser realizada com boa vontade. Nós somos chamados a obedecer a Deus, nós vimos aqui, no primeiro ponto. Mas nós somos chamados a obedecer não com o coração amarrado, não contrariado. Senhor, se o Senhor mandou, eu vou fazer. Senhor, eu até não queria fazer, mas agora eu entendi que é a vontade do Senhor. Então, Senhor, por amor a Ti, por amor aos irmãos, por amor ao próximo, eu vou fazer, Senhor. E você se cala. E você para de resmungar. E você para de reclamar. E você para de contender. Porque se você disse para o Senhor, Senhor, eu vou fazer, então o seu compromisso com o Senhor é de que você vai fazer. E você vai fazer, se esforçando para fazer de boa vontade e não de má vontade, reclamando. Não faz de coração, mas de aparência. Paulo está dizendo, não murmureis. Não fiquem questionando, produzindo questionamentos em seu coração e expondo isso para os irmãos, porque isso pode levar a uma quebra nos relacionamentos no meio da igreja do corpo de Cristo. Murmurar e reclamar é muito comum disso acontecer lá na empresa onde você trabalha, lá na escola onde você estuda ou dá aula. Às vezes isso acontece muito em nossa casa, em nossos relacionamentos. Mas, irmãos, murmurar é pecado. Murmurar é pecado. E essas coisas, elas racham, elas dividem a igreja. Não podemos alimentar a murmuração. E elas vêm contra a nossa santidade e a nossa pureza. Quem trabalha para o Senhor, quem faz a obra de Deus, não pode fazer murmurando. Não pode, você não pode trabalhar na igreja, você não pode trabalhar fora da igreja para o reino de Deus, pregando o evangelho, testemunhando, cuidando da sua vida para dar um bom testemunho, mas com o coração contrariado, murmurando e criando contendas. Quem assim vive precisa se perguntar, o crente que vive murmurando, precisa se perguntar se de fato é convertido. Porque a murmuração é pecado e você não pode se entregar ao pecado. Por isso Paulo exortou aos Coríntios, aos cristãos de Corinto. Ele diz assim, nem murmureis, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está se lembrando dos israelitas do Antigo Testamento, que Moisés os tirou do Egito, levando para a terra que mana leite e mel. E aquele povo, aquela primeira geração, começou, lá era melhor, as panelas de carne, murmurando. E Paulo está dizendo, não façam como eles, porque eles pecaram com a murmuração e foram destruídos pelo exterminador, ou seja, o anjo exterminador. Essas coisas, diz Paulo, estão aí registradas, escritas para a nossa advertência, para o nosso exemplo, para que nós não caiamos no mesmo erro que eles. E é por isso que nesse mesmo texto, Paulo vai dizer, aquelas palavras tão conhecidas sua, que ele vai dizer assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia, não faça o mesmo que eles fizeram. A murmuração e a contenda, meus irmãos, ela nos leva a sermos insinceros uns com os outros.
Porque quando o seu coração está contrariado, quando o seu coração está amargurado, no seu relacionamento com o seu irmão, você dificilmente vai estar em condições de tratá-lo com sinceridade. As suas palavras vão ser palavras com intenção duvidosa. Vai ser, muito provavelmente, vai te levar a ter um relacionamento não sincero, de desamor ou de falsidade. Não era isso que eu queria, pastor. Eu só estou aqui porque me puseram aqui. Se a sua vida está na direção de Deus, então entenda que esse que puseram é Deus. Então faça. Pastor, mas não foi Deus, foi o Senhor que me colocou. Então se você aceitou e entende que isso é o serviço para Deus, faça. E faça de bom coração, faça de bom grado. Um pastor muito conhecido, comentarista, ele vai comentar esse texto dizendo o seguinte, eu quero compartilhar com vocês a respeito da murmuração. Presta atenção, ele vai dizer assim, o pastor Itami Neves, ele vai dizer, a murmuração é uma maneira externa de expressarmos nosso descontentamento com nossos irmãos, com nossos familiares, com nossos amigos e até com Deus. Pois não aceitamos as circunstâncias, não aceitamos as diferenças muitas vezes entre as pessoas. Então o que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos e verbalizamos a nossa insatisfação, o nosso protesto. Eu vou falar mesmo, pastor. Para com isso. Você não está aqui para promover a discórdia. Aliás, tem uma coisa que o crente deve ter diante de si, é que ele foi chamado para promover a paz, a concórdia, o amor, a unidade da igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas, irmãos, como eu disse, o grande problema, além de todos esses, é que a murmuração e a contenda, ela é um ataque direto, não só à unidade da igreja, mas ela também é uma barreira para desenvolvermos a nossa santidade. A murmuração e a contenda, ela é uma barreira para você crescer em santificação. Eu já disse, quando você está com o coração contrariado, você dificilmente estará sendo sincero com aquele irmão. Muito provavelmente você vai estar agindo com falsidade. E isso não é ser puro, isso não é ser santo. A murmuração e a contenda, ela fere a harmonia da igreja. Ela quebra a paz entre os irmãos. Ela conduz a uma desarmonia e a um mau testemunho. A um mau testemunho. Você acha o quê? Que aquela pessoa que você conhece, que não é convertida, não é um evangélico genuíno, e conhece um crente que vive reclamando o tempo todo e criando caso, o que esse não crente vai dizer da sua igreja? O que esse não crente vai dizer dos evangélicos? O que esse não crente vai dizer de Jesus Cristo, que é o Senhor dos evangélicos, dessa igreja, desses cristãos? Então, por isso que é muito sério e é muito importante nós entendermos que a murmuração e a contenda, ela fere a nossa santidade e ela nos impede de desenvolvermos ou de desenvolver a nossa santidade. Por isso, precisamos aqui dizer que nós como pais, você que é pai, mãe, você precisa ensinar o seu filho desde pequenininho, a sua filha desde pequenininho, a não reclamar o tempo todo, a não ficar resmungando o tempo todo. Diga para ele e para ela que isso é pecado, comece a ensinar que isso é errado, mas à luz da palavra de Deus. Mas também cuidado com o seu testemunho. Como é que você está se relacionando com o seu cônjuge? Será que a esposa não vive o tempo todo reclamando do marido? E será que o marido também não vive o tempo todo reclamando da esposa, sem ter paciência com ela ou com ele também, resmungando, criando caso, criando contenda e dividindo o seu lar, sua família, levando para uma separação e quem sabe até para um divórcio? Já não há mais alegria num ambiente assim. Sabiam disso? A murmuração e a contenda, ela
expulsa a alegria, que é natural do cristão. Deus nos deu a vida, a eterna salvação, e Ele nos chama para viver uma vida alegre. Olha o que Paulo diz aí mesmo em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. E sabe por que ele fala isso? Porque tinha duas irmãs que eram muito influentes na igreja, e elas estavam ali meio que em desacordo. Paulo repreende elas e exorta essas irmãs a não murmurar, a não criar contenda. E ele diz: olha, façam com amor, com alegria, a obra do Senhor. Por isso ele diz, e ele diz isso para você também nesta noite: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação. Por que Paulo fala da moderação aqui? A moderação aqui é domínio próprio, autocontrole. Então, se você está desgostoso, trate no seu coração com Deus. Tenha moderação, o equilíbrio. Aqui é a ideia de que você tem o controle, o equilíbrio, o domínio, para que essa amargura no seu coração, esse descontentamento, não seja uma semente de discórdia e que venha atrapalhar o serviço do reino de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Paulo fala da moderação, ele fala da contenda, mas ele diz que nós devemos ser, no versículo 15, irrepreensíveis e sinceros. Aqui está outra coisa muito importante, muito interessante também para os crentes, para nós. O crente não pode ser uma pessoa passível de repreensão a todo momento. Ainda mais dando motivo para ser repreendido pelo não crente. Lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, ele não cuida do seu testemunho. E aí o não crente, o idólatra, o ateu, vai ter motivo e eles vão ter prazer nisso, para chegar e te repreender, te exortar. Por isso que Paulo está dizendo assim: seja um cristão que cuida da santificação e que não dá motivo para ser repreendido. Então ele diz: vos torneis irrepreensíveis e sinceros. A palavra sincero aqui é sem mistura, é ser puro. Ser puro é ser santo. Não é isso que a gente diz e a gente aprende? O significado da palavra santidade: ser separado do mundo, separado da impureza. E cada vez mais você deve buscar ser puro aos olhos de Deus, aos olhos dos irmãos, aos olhos das pessoas neste mundo aqui. E Paulo continua, ele diz: como filhos de Deus, inculpáveis, que o mundo não ache culpa em você, que você não dê motivo para ser repreendido. Mas lembre-se, você vive no meio de uma geração pervertida e corrupta. E qual é o seu papel? Paulo diz: você é como uma grande luz neste mundo aqui. A palavra luzeiro aqui é a ideia de que você brilha de tal maneira que o seu brilho, o brilho de Cristo em você, ou através de você, chama a atenção do mundo. O que o mundo espera do crente? Que ele faça tudo correto, que ele seja a melhor pessoa, que ele seja honesto, que ele seja agradável, que ele seja simpático, mas, sobretudo, o mundo espera de mim e de você que nós sejamos santos, como o nosso Pai também é santo. Pastor, como é que eu posso ser um crente produtivo? Cresça em santificação, desenvolvendo uma vida de pureza. E aqui a palavra santificação envolve todo o nosso ser. Nós precisamos pedir que Deus purifique o nosso pensamento. Cada vez mais você precisa ter uma mente mais pura. Eu busco isso em Deus todos os dias. Aqui mesmo, orei, agora mesmo, durante o culto, pedindo a misericórdia de Deus para purificar a minha mente, porque a nossa mente é capaz de produzir tantos pensamentos impuros, tantos pensamentos maldosos, mas você está no caminho e no processo da santificação. Então busque isso, desenvolver a tua santidade, pedindo para que Deus purifique, mas também buscando isso. Você não pode se expor à impureza, expor o seu coração, a sua vontade às impurezas. Peça a ajuda de Deus, que é quem efetua o querer e o realizar, mas eu também preciso buscar, eu também preciso lutar para que isso aconteça. Como luzeiros, estamos constantemente proclamando Jesus Cristo, nosso Salvador, neste mundo aqui, sustentando,
como Paulo diz aqui, a palavra da vida, que é o Evangelho. O Evangelho precisa ser sustentado pelo nosso viver. Nós não podemos dar esse mau testemunho. E é sustentado não só pela pregação, mas também pela nossa prática, pela nossa conduta. Como ser um crente frutífero? Cresça em santidade. Para isso você precisa da palavra do Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse a Deus em oração: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas pastor, se eu não busco a palavra, se eu não leio, se eu não conheço, você não vai conseguir crescer e desenvolver em santidade. Mas não é isso que você quer. Então você vai buscar desenvolver a sua santificação. Pastor, como é que eu posso ser um crente frutífero? Em terceiro lugar, meus irmãos, seja um crente frutífero crescendo no serviço do reino. Os versículos finais, 17 e 18, Paulo diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício do serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Paulo estava preso. Alguém arrisca dizer ou saber por que Paulo estava preso? Nós sabemos. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo dedicou a sua vida ao Evangelho, à pregação do Evangelho, a ensinar o Evangelho, a viver o Evangelho, a ser fiel ao Evangelho. Paulo dedicou a sua vida a fazer discípulos para o reino de Deus. Paulo dedicou a sua vida a obedecer a Deus por meio do Evangelho, por meio da sua palavra. Paulo já estava aqui mais idoso e ele já estava preso há algum tempo. E provavelmente a expectativa que ele tinha não era muito boa. Embora ele diga nessa carta que ainda deseja visitar esses irmãos. Mas quando Paulo diz essas palavras aqui, que ainda, ou mesmo que seja oferecido por libação, Paulo, quem sabe, e passa pela sua cabeça de que ele está naquela prisão e o seu fim será a sua morte. A condenação dele será a morte pela a lei romana, pelas autoridades romanas. Mas ele sabia, estava consciente, que ele estava preso por causa do Evangelho, que ele viveu por causa do Evangelho e que ele iria morrer por causa do Evangelho. E isso para Paulo era motivo de alegria. E por isso ele chama também esses cristãos de Filipe a se alegrarem com ele, ainda que ele viesse a morrer, fosse oferecido por libação. O sacerdote derramava o cálice sobre o altar, é a libação. A ideia aqui que Paulo está dizendo é, ainda que o seu sangue, ainda que a sua vida, uma metáfora aqui, fosse derramada sobre o altar, ou seja, ainda que ele fosse morto nos próximos dias, por causa do Evangelho, ele encoraja esses cristãos a continuarem servindo a Deus. E ele se alegra e sabe que ele poderá sofrer essa morte, essa condenação, inclusive por causa do serviço da fé daqueles próprios cristãos, também os cristãos da Macedônia. A vida de fé deles era um serviço de fé. A obediência deles era um serviço de fé. A evangelização deles era um serviço de fé. A vida de santidade deles era um serviço de fé. O que eu quero dizer com isso? Que a sua obediência a Deus é um serviço de fé. A sua fé em Deus é um serviço de fé a Deus. A sua santidade, a sua busca por santificação, por amor a Deus, o seu bom testemunho que você se esforça para dar neste mundo é um serviço de fé. A pregação do Evangelho que você faz é um serviço de fé a Deus. Ou seja, todo o seu viver para Deus é um serviço de fé para Deus também. E Paulo reconhece isso e convida esses cristãos, mesmo diante da morte, a se alegrar juntamente com ele nisso. Por isso ele diz: alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, versículo 18, aí ele chama: alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Mas é interessante que nos versos seguintes, do 19 ao 30, Paulo vai apresentar mais dois exemplos de grandes servos de Deus que viveram servindo o reino de Deus. Viveram servindo a igreja, como Paulo.
Paulo viveu para servir os irmãos, para servir a igreja. E Paulo aqui, irmãos, nos versos 19 a 30, ele vai falar de dois grandes irmãos, dois grandes discípulos que auxiliaram a Paulo. Ele vai falar de Timóteo, o grande servo Timóteo, e ele vai falar também de Epafrodito, o grande servo de Deus. E ele vai descrever aqui nesses versículos o testemunho desses irmãos. E Paulo vai dizer para esses cristãos de Filipos, a quem ele escreve, que ele não vai poder ir agora. Ele desejou enviar Timóteo, que muito amava esses irmãos de Filipos. Mas Timóteo não podia ser enviado, porque Paulo queria que Timóteo ficasse ainda com ele mais alguns dias. Mas que ele enviaria no lugar de Timóteo, enviaria Epafrodito, esse grande irmão que amava os cristãos de Filipos. Amava os cristãos de Filipos. Eram homens, meus irmãos, que pensavam primeiro no próximo e só depois neles. Aliás, o exemplo que Paulo dá aqui desse irmão Epafrodito, Paulo faz um relato aqui impressionante da dedicação desse irmão à igreja de Filipe e ao próprio Paulo. E Paulo vai dizer que por causa da sua dedicação a esses irmãos, este irmão Epafrodito, ele adoeceu mortalmente. Ele trabalhou tanto, se dedicou tanto ao reino de Deus, a esses irmãos, a essa igreja, que ele veio a adoecer. E Paulo diz aqui nesses versículos que ele quase morreu. Paulo pensou que ele fosse de fato morrer, mas que Deus teve misericórdia e o restituiu à vida novamente. Com Timóteo também não foi diferente. Ele foi também um servo que se dedicou ao serviço do reino. Ele não procurou se aproveitar da igreja. Ele não fez como alguns pastores fazem hoje, oprimindo as suas ovelhas, abusando da boa-fé dos seus irmãos em Cristo e se aproveitando desses irmãos. Ele não fez como o pastor, ou aqueles pastores que Judas descreve na sua carta, pastores que a si mesmos se apacentam. Paulo, Epafrodito, Timóteo foram servos de Deus que cumpriram, que serviram o reino de Deus com excelência. Eles não vieram servir pensando neles mesmos. Eu vou para a igreja, eu vou ser crente, eu vou ser membro, eu vou me oferecer para servir o ministério A, B ou C. E o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter em troca? Eles não pensavam assim. Paulo, quantas vezes ele foi chicotado? Quantas vezes ele foi preso? Quantas vezes ele passou fome? Quanto sofrimento Paulo passou por amor à igreja, por amor aos irmãos. E Jesus Cristo, o nosso Senhor, o exemplo maior. Ele sofreu, ele morreu, ele veio neste mundo. Mas em nenhum momento, no ministério de Jesus, você vai encontrar Jesus fazendo uma autodefesa, fazendo uma defesa da sua própria pessoa. Jesus defendeu a igreja, o reino, a casa de Deus, defendeu o evangelho, defendeu o Espírito Santo. Jesus defendeu órfãos, viúvas, os acolheu. Jesus passou fome. Jesus ficou sem dormir muitas noites. Jesus se entregou ao serviço do reino. Quando a gente olha para esses exemplos e quando olhamos para o nosso próprio exemplo, nos envergonhamos. Quando nós olhamos para os cristãos do nosso tempo moderno, para nós como discípulos de Jesus Cristo, seguindo a esse Cristo, Jesus, e olhando para esses exemplos, nós devemos corar de vergonha, porque estamos muito aquém. O que Deus espera de nós, meus irmãos, é que nós cresçamos no serviço do reino,
é que nós, aliás, o reino de Deus, ele prima por dois princípios que cobrem toda a vida cristã e é o que Deus espera de mim e de você. Se você se guiar por esses dois princípios, já são suficientes. Se você vem servir a Deus, servir o reino de Deus, guiando-se por esses dois princípios, você já vai atender à vontade de Deus, e Deus vai se alegrar com você, e Deus vai abençoar e honrar a sua vida. Quais são esses princípios, pastor? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu como pastor, não fui chamado para servir a vocês buscando enriquecimento, buscando status, buscando posição, embora muitas vezes tenha sido tentado a isso. Você foi chamado para o reino de Deus para servir a igreja e servir a Deus, se guiando por esses dois princípios. É o amor. É o amor que explica toda a nossa vida com Deus. Sirva o reino de Deus por amor a Deus e por amor ao seu próximo. Cresça nisso. Cresça nesses princípios. Se você cresce nesses princípios, você estará crescendo no serviço ao reino de Deus. Faça para Deus. Pastor, mas eu não gosto, não era desse jeito. Faça para Deus, faça por amor ao irmão, faça pela paz da igreja. A palavra de Deus chama você e eu a sofrer o dano muitas vezes, a pagar o preço muitas vezes. E muitas vezes o preço é alto. A prisão de Paulo foi um preço alto. A morte de Estevão foi um preço alto. A morte do nosso Salvador foi um preço alto. Mas ele veio para servir. Maior é aquele que serve. Ele veio para servir, não para ser servido. Pastor, como é que eu cresço e serei, ou seja, um crente frutífero? Eu disse para você, desenvolva a sua salvação. Não pegue ela e coloque no bolso. Desenvolva. Cresça em santificação. Você precisa ser achado mais puro, cada vez mais puro diante de Deus. Pensamento, vontade, mãos, atitudes. E cresça no trabalho, no serviço do reino de Deus, fazendo tudo por amor a Deus e por amor ao irmão, por amor ao próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça a sua obra em nós, nos aperfeiçoando cada dia mais. Amém.